Caríssimos irmãos, a liturgia do 10º domingo do tempo comum nos convida a refletir a respeito do pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, como sendo um pecado imperdoável e do qual nós devemos nos afastar maximamente. Que Deus nos livre de cometer pecados contra o Espírito Santo, porque estes não têm perdão. Falando dessa forma, parece até que nós estamos colocando um impedimento à misericórdia de Deus e dizendo que Deus, Ele mesmo, não quer perdoar aqueles que pecam contra o Espírito Santo. Falamos muito de um Deus misericordioso, que perdoa todos os pecados, que acolhe todo pecador, mas de repente vemos Jesus falando no Evangelho de hoje, Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 3, que existem pecados que não são perdoados. E este pecado específico é o pecado contra o Espírito Santo daquele que blasfema contra o Espírito Santo. É assim que Jesus diz: quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. É possível que você, ao ouvir isso, ou ao ter lido já o Evangelho deste domingo, em algum momento da sua vida, tenha pensado que talvez você já tenha cometido esse pecado por tomar o nome de Deus em vão e assim ir contra o segundo mandamento e acabar sem querer blasfemando contra o Espírito Santo. E talvez essa seja uma preocupação sua que te vai levar, inclusive, ao sacramento da confissão para receber o perdão desse pecado que Jesus diz que é imperdoável, né? E aí, como é que a gente resolve essa situação? Então nós precisamos entender bem qual que é o sentido dessa blasfêmia contra o Espírito Santo como sendo um pecado imperdoável e entender como é que isso não afeta de maneira nenhuma a misericórdia de Deus. Muito pelo contrário. Deus é suma misericórdia e Ele está disposto a perdoar todos os tipos de pecado, todo e qualquer tipo de pecado. Mas por que o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é perdoada? Porque esse pecado é o pecado de alguém que recusa a aceitar a salvação que vem de Deus através do Espírito Santo. É uma recusa radical de aceitar a redenção. Porque se você aceita que o Espírito Santo está vindo se comunicar com você e revelar a verdade na sua consciência, para que você veja onde é que você está pecando, e a partir dali você tome uma decisão de conversão verdadeira, você vai ter que mudar de vida. Então pode ser que você, não querendo mudar o seu estilo de vida, não querendo abrir mão daquilo que você construiu até aqui, você acabe se fechando completamente para os convites da graça de Deus a uma verdadeira conversão, que trarão, se forem aceitos esses convites, trarão a genuína felicidade, a verdadeira felicidade para os nossos corações. O pecado contra o Espírito Santo, portanto, ele não é perdoado, não é porque Deus não queira perdoá-lo, mas porque a pessoa que o comete não quer receber o perdão. É você dizer para Deus: eu não quero o seu perdão, porque eu não preciso desse perdão, porque eu quero viver a minha vida do meu jeito, entendendo eu mesmo o que é o bem e o que é o mal para mim. Vejam, meus queridos, como essa atitude ela é perigosíssima e como nós todos corremos o risco de acabar caindo nela. O primeiro pecado do ser humano, materializado lá em Adão e Eva, é justamente
esse pecado de desobediência e até mesmo de revolta contra Deus, por querer se tornar o homem, ele mesmo, Deus, ou como Deus, em decidir o seu caminho, em decidir o que é o bem, em decidir o que é o mal na sua própria vida, virando as costas para aquilo que Deus falou que seja o bem e que seja o mal. Por conta disso, o pecado é uma ofensa a Deus. Deus criou o mundo, Deus formou todas as coisas, Deus sabe muito melhor do que nós o que é o bem e o que é o mal, porque Ele criou todas as coisas, Ele sabe disso. E Ele quer que nós o obedeçamos e confiemos nele, para que nós consigamos trilhar um caminho de bem, fugindo do caminho mau. Tomar a direção do bom caminho, fugindo do mau caminho. Mas para isso, nós precisamos de fato estar abertos a esta graça que vem de Deus e não recusar todas as graças que o Espírito Santo está nos mandando para que nós reconheçamos que andamos trilhando o caminho do mal e assim possamos escolher o caminho do bem, num movimento de conversão, sair de um caminho para entrar em outro caminho. É isso que significa a expressão converter-se. E o Senhor, Ele nos convida a trilhar esse caminho, a tomar esse caminho novo de modo suave, muitas vezes, chamando-nos na consciência pelo Espírito Santo, fazendo com que nós, ali na nossa consciência, percebamos o mal que nós cometemos, reconheçamos este mal e digamos: sim, de fato, eu errei. Sim, de fato, eu agi contra Deus. Sim, de fato, eu preciso de conversão. O problema é que existem pessoas que estão com a consciência tão impermeável, tão embotada, que a graça de Deus, quando vem, e ela vem, porque é uma graça que está sendo ofertada a todas as pessoas, sem exceção, porque Deus quer a salvação de todas as pessoas. Essa graça, quando vem na consciência dos homens, quando essa consciência ela está embotada, ela está impermeável, essa graça não entra, essa graça não ilumina. O coração daquela pessoa já está duro, fechado, ela perdeu completamente o sentido do que é pecado, porque perdeu também completamente o sentido de quem é Deus, já que ela mesma se colocou no lugar de Deus e ela se acha no direito de poder decidir o que é o bem e o que é o mal por conta própria. Assim a graça chega, o coração está fechado, a consciência está impermeável e ela não realiza esse trabalho de conversão naquela pessoa. Porque a pessoa disse: não quero ouvir a respeito de mandamentos, não quero ouvir a respeito do que é o bem, do que é o bem e do que é o mal, não quero ouvir a respeito do que a igreja tem para me dizer, como eu devo conduzir a minha vida. É muito próprio dos nossos adolescentes, nos dias em que nós vivemos, essa recusa, né? Eu acho que todos vocês que estão me ouvindo, como eu, nós já vimos essa situação acontecer, se não com os outros, conosco mesmos. Essa resistência em querer ouvir um bom conselho, em querer se abrir de fato para trilhar um caminho que seja bom, não somente porque está me dando alguma satisfação, mas porque é bom em si mesmo. E para que a gente consiga trilhar esse caminho, vai exigir de nós um sacrifício da nossa vontade e uma decisão de fato trilhar um caminho que seja bom. Nós vemos, especialmente entre os adolescentes, entre os mais jovens, muitas vezes essa recusa de aceitar a graça de Deus e de acolher a doutrina da igreja, porque isso vai significar um grande baque no seu próprio estilo de vida. Se eu aceito que Deus é Deus
e que eu não sou Deus, então eu preciso prestar atenção naquilo que ele está dizendo e conformar a minha vida com aquilo que ele pede de mim, com aquilo que ele pede para mim. E isso dói, né? Com certeza isso dói. Então recuperar esse sentido de Deus, reconhecendo que Deus é Deus e que eu não posso ser Deus de mim mesmo, que eu não posso determinar o bem e o mal de minha vida. Na verdade, eu preciso saber, a partir do próprio Deus, o que é o bem e o que é o mal. Isso é fundamental para quem quiser trilhar um caminho de conversão, trilhar um caminho bom. Nós não somos deuses de nós mesmos. Nós não somos deuses para nós mesmos. Isso é uma grande ilusão do homem moderno, que se acha no direito de se colocar no lugar de Deus, de sentar na cadeira de Deus e dizer: a partir de agora, quem manda na minha vida sou eu que decido o que é o bem, sou eu que decido o que é o mal, e eu vou fazer o que eu quiser e não há quem possa me parar. Coitado. Vai sofrer muito. Porque não tem como se livrar do sofrimento dessa vida. E é estando com Deus que a gente consegue compreender melhor por que o sofrimento está presente aqui e o que é que nós devemos fazer com ele. Aceitar Deus, acolher Deus, colocar Deus de volta no seu lugar é um passo fundamental para que a gente consiga trilhar esse caminho de conversão, abrindo a nossa consciência para as graças que Deus quer mandar. E depois, uma vez que Deus está no seu devido lugar e nós reconhecemos a sua soberania, reconhecemos que Ele de fato é o Criador e que Ele sabe o que é o bem e que Ele sabe o que é o mal, a gente vai entender melhor o que é o pecado, como sendo uma ofensa contra Deus. Pelo pecado nós estamos dizendo para Deus que nós somos mais capazes de determinar o que é o bem e o que é o mal do que Ele. E por isso a gente acaba escolhendo o mal que para nós é bom, é um bem, independentemente de Deus ter dito se aquilo é um bem ou se aquilo é um mal. O que é que Deus fez com Adão e Eva, nossos primeiros pais, lá no início da criação? Ele apontou para uma árvore e disse: olha, desta árvore vocês não devem comer, me obedeçam. Mas Adão e Eva se acharam no direito de decidir se eles deveriam ou não obedecer a Deus e comer ou não daquela árvore. E aí o pecado surgiu. No mundo, o pecado entrou no mundo por influência de Satanás, por influência da serpente, porque eles, de fato, se colocaram no lugar de Deus, dizendo: não, eu é que sei o que é o melhor para mim. Essa fruta pode ser boa sim. Deus está dizendo que ela é má, mas ela pode ser boa sim. Então eu quero ela para mim. E assim pecaram, ofendendo a Deus. A atitude de quem comete um pecado, a atitude saudável de quem comete um pecado, é reconhecer que nós agimos contra Deus, que nós viramos as costas para Deus, ofendemos a Ele e que agora precisamos voltar, pedindo perdão, nos arrependendo, tomando um propósito firme de não voltar a cometer aquele pecado e seguindo a vida. Meus queridos, quem faz isso, com certeza é perdoado, com certeza. Todo mundo que reconhece que cometeu um pecado, que ofendeu a Deus, que se colocou no lugar de Deus e decide voltar atrás, e decide mudar de vida, todo mundo que faz isso recebe perdão, é perdoado, com sinceridade. Deus não é um carrasco que está esperando o nosso primeiro deslize para nos condenar ao inferno. Não é. A imagem de Deus foi revelada pelo próprio Jesus, por exemplo, na parábola do filho pródigo,
Quando o filho decide ir contra Deus, melhor dizendo, quando o filho decide ir contra o pai da parábola, né? E pede metade da herança e vai para o mundo, gasta tudo, ele mesmo decide o que é o bem e o que é o mal para si próprio, vira as costas ao pai. O que é que o pai faz? Fica em casa falando mal do filho? Maltratando o filho com palavras? Denegrindo a imagem do filho? Acabando com a fama do filho? Não. O pai pegou uma cadeira de fio, sentou lá na frente da casa, na porta da casa, como fazem os cuiabanos ainda até hoje, e ficou esperando pelo retorno do seu filho. Esse é Deus, meus irmãos. Esse é Deus. Deus olha com tristeza para nós quando nós pecamos, porque Ele sabe que quando nós escolhemos o pecado, ofendendo a Ele, nós estamos nos destruindo. Deus não fica todo ofendidinho, como quem ficou atormentado porque alguém lhe fez o mal. Nossa, me desobedeceu, nossa, me ofendeu, nossa, não vai pedir perdão? Não, isso é puro ressentimento. Deus não fica assim. Deus fica, na verdade, à nossa espera, esperando que a gente volte até Ele, para que Ele possa novamente infundir a graça em nós, que vai nos ajudar a trilhar o caminho do arrependimento e seguir nessa vida de graça, nessa vida de caridade, para a qual Ele nos chama. A ofensa a Deus, cometida com o pecado, gera em Deus uma profunda dor, porque Ele vê o quanto isso nos faz mal. A preocupação de Deus é toda conosco. E isso fica evidente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê nos evangelhos que Jesus não fica puxando as coisas para si e dizendo como Ele está ofendidinho, como Ele está tristinho por causa dos nossos pecados. Não. Jesus é um ser humano perfeito, é Deus perfeito e um ser humano perfeito, e mostra toda a maturidade que existe nessa pessoa divina encarnada em um homem. E sendo perfeitamente maduro, como um fruto maduro, ele está ali pelos outros. Um fruto maduro não se preocupa consigo mesmo. Um fruto maduro está ali pelos outros, para alimentar os outros. E assim é nosso Senhor Jesus Cristo. É só abrir uma página do Evangelho e começar a lê-la que você irá perceber como Jesus está o tempo todo se preocupando conosco, atento a nós e querendo a nossa salvação acima de tudo. A tal ponto de, na cruz, ele chegar e dizer: tenho sede. Não era de água, né? Era de almas. Então não nos enganemos. Deus quer a nossa salvação. Deus quer nos dar o seu perdão. E irá perdoar a tudo e a todos. Como deixou bem claro também na cruz, ao perdoar o ladrão arrependido e prometer-lhe o paraíso para aquele mesmo dia. Em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deus está disposto a perdoar tudo e todos. A misericórdia dele é de fato sem limites. Deus é aquele pai que está na porta de casa esperando a gente se arrepender e voltar, mandando as suas graças para iluminar a nossa consciência, convidar a nossa vontade a tomar uma decisão, voltar para casa e não mais ceder à tentação do pecado. Só que, se nós fechamos a consciência, se nós fechamos o coração e começamos a dizer e a insistir que não, Deus não é bom, Deus não quer o meu bem, Deus só quer o meu mal, Deus é um carrasco, eu não vou abrir o meu coração para Ele, e a gente insistir nessa posição, insistir nessa decisão, deixando o coração duro, deixando a consciência impermeável, nós estaremos pecando contra o Espírito Santo. E esse pecado não tem perdão, porque a pessoa que age assim não quer ser perdoada. Não quer. Se o homem rejeita
esse se deixar convencer quanto ao pecado, se o homem rejeita essa iluminação que vem da consciência, que mostra para nós o que é o pecado e o que nós fizemos quando pecamos, ofendendo a Deus e nos destruindo, inclusive, o homem está rejeitando o próprio Espírito Santo, porque é através dele que nós temos essa consciência de pecado. O Espírito vem como uma graça de Deus, como um dom ofertado por Deus, para nos iluminar e nos fazer voltar para casa, tomar a decisão que o filho pródigo tomou. O pai estava lá sentado na porta de casa, mas já tinha enviado o Espírito para iluminar a consciência dele, a fim de que ele tomasse a decisão, a fim de que ele reconhecesse, em primeiro lugar, né? Eu pequei contra meu pai. Eu errei. Agora eu preciso voltar. A sua consciência estava aberta. Pecou, fez muita coisa má? Fez. Mas a consciência estava aberta, estava desimpedida. E ele pôde reconhecer que, de fato, ele havia pecado contra Deus. Ele não se fechou. Não endureceu o coração. E por causa disso pôde voltar. Também nós tomemos este cuidado para não endurecer o nosso coração e não fechar a nossa consciência para aquilo que Deus está tentando nos revelar, para aquilo que Deus está tentando nos comunicar, a fim de nos fazer profundamente felizes pela salvação que Ele tem para nós. Não deixemos que o espírito de Beelzebul nos ludibrie e a gente acabe acusando Deus daquilo que Ele não está fazendo, que é causar o nosso sofrimento. Não façamos como os mestres da lei, que disseram que Jesus estava possuído por um espírito mau e por causa disso fecharam completamente o seu coração para a graça que o Senhor tinha para eles. Se eles tivessem reconhecido que estavam errados, pedissem perdão e voltassem atrás, eles seriam perdoados. Mas ao contrário, blasfemaram contra o Espírito Santo e perduraram no erro. E por causa disso, com a consciência embotada e o coração duro, perderam a oportunidade de se voltar para Deus e serem profundamente felizes. Que Deus o abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.